Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Na Bahia, a empresa que se fazia passar por consórcio aplicava golpe da compra premiada e não entregava a motocicleta quando o cliente era contemplado. No Espírito Santo, um dos maiores santuários de tartarugas marinhas do Brasil está ameaçado por um terminal desativado de exploração de óleo. E veja também, no Pará, a ação do MPF quer proteger a história de Belém com a reforma do cemitério Soledade, tombado como patrimônio paisagístico há 50 anos. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A venda de motocicletas no Brasil bateu recorde em 2011 com quase 2 milhões de emplacamentos. Por ser mais barato que carro, comprar uma moto muitas vezes é uma boa opção para quem não quer depender do transporte público. E apostar nos consórcios também parece uma saída econômica para os que não podem pagar à vista. Mas é preciso cuidado ao escolher a empresa, porque nem sempre o negócio é seguro, como aconteceu em Vitória da Conquista, na Bahia. Em julho de 2007, Thales deu a partida para a realização de um sonho: comprar uma moto de 125 cilindradas. Procurado por uma empresa que vende motocicletas, ele foi atraído pela promessa de suaves prestações e a possibilidade de parar de pagar as parcelas assim que fosse sorteado. O contrato, camuflado de consórcio, é popularmente conhecido como compra premiada ou morte súbita. Que nem eu, nem a maioria do pessoal que faz ou fez sabia que era ilegal. Morador de Vitória da Conquista, interior da Bahia, Thales não teve sorte e foi o último contemplado em um grupo de 49 pessoas em julho de 2011. Quitou a última parcela e levou um susto. A empresa não entregou a moto. Frustrado, procurou o PROCON. Lê o contrato para ver se trata de um contrato de consórcio. Você tem grupos, pagamentos mensais daqueles valores, você tem toda uma construção ali que é feita, inclusive com assembleias para decidir como é que vai ser os regramentos. E foi por conta da reclamação de um consumidor que o Ministério Público Federal deu início a uma investigação que resultou em uma ação coletiva contra a Roda Leve Comercial de Motos, exigindo o cancelamento de todos os contratos vigentes. A ação foi aceita e a empresa terá que cumprir as determinações impostas pela Justiça. A empresa, embora tenha autorização para o consórcio nacional Honda, utilizava-se de um consórcio paralelo. Então, não obedecia aos requisitos de um consórcio. Então, isso na denominação popular seria aquele consórcio morte súbita, compra premiada. Então, o Ministério Público entendeu e o Judiciário acatou também o pedido do Ministério Público pela ilegalidade desse contrato. Por quê? Porque não garante a isonomia de todos os participantes. Segundo o procurador responsável pelo caso, além de violar as expectativas dos clientes, a morte súbita fere todos os princípios legais que regem um contrato de consórcio. São formados grupos e nesses grupos há uma diferença de contribuição, porque o primeiro pode ganhar o prêmio e não mais pagar. E os últimos vão pagar com certeza esse ônus acarretado pelos primeiros que são sorteados e deixam de pagar. Para este economista, a compra premiada não é vantajosa por causa dos riscos. O cliente ele corre o risco de perder o valor já pago, ele corre o risco de não receber o produto. Então, assim, é bom chamar a atenção para essa questão. A moto de Thales foi entregue no mês passado, depois de um acordo firmado em fevereiro com a empresa de consórcios. Para ele, além dos prejuízos, a experiência trouxe aprendizado. Acho que cada dia mais os consumidores têm aprendido a entender mais da lei e procurar saber mais sobre qualquer tipo de consórcio, ou até mesmo em questão financeira mesmo. O telefone celular chegou ao Brasil na década de 90 e atualmente o país é o 6º maior mercado do mundo em telefonia móvel. Mas em pleno século XXI, o serviço das operadoras é o campeão de reclamações dos PROCONs de todo o país. E o Ministério Público Federal quer mudar essa realidade. O Brasil tem hoje mais de 250 milhões de telefones celulares habilitados. O número é maior que a população do país,
que é de 194 milhões de brasileiros. Apesar do crescimento no mercado da telefonia móvel, o mesmo avanço não é registrado na qualidade dos serviços prestados pelas empresas do setor. Nas ruas, é muito comum encontrar consumidores insatisfeitos. Você faz a ligação e cai. Às vezes você tem urgência de falar com a pessoa, você liga e não consegue falar. Para combater essas irregularidades, o Ministério Público Federal ajuizou ações civis públicas em vários estados contra as empresas TIM e Oi, exigindo das companhias planos de ampliação das redes. O MPF pede também a aplicação de multas e indenizações por danos morais coletivos. Segundo o coordenador da Câmara de Defesa do Consumidor, existem hoje 60 ações civis públicas movidas pelo MPF que buscam soluções para os problemas gerados pelas empresas de telefonia. Para o Ministério Público Federal, os principais problemas são a falta de estrutura para suprir a demanda, a baixa qualidade nos serviços e a ausência de uma legislação que exige a instalação de mais antenas. O Ministério Público Federal entra com a ação quando existe um interesse federal. Quando é possível, por exemplo, chamar a autoridade reguladora, no caso a Anatel, à responsabilidade. E essa luta do MPF ganhou um reforço importante. A própria Anatel, depois de analisar o número de reclamações nos serviços de atendimento ao cliente das empresas de telefonia, por meio de medida cautelar, proibiu a venda de novos chips por parte da TIM, Oi e Claro, em quase todos os estados. A suspensão durou 11 dias, entre os meses de julho e agosto. As companhias apresentaram um plano de melhorias para os próximos 2 anos nas seguintes áreas: atendimento ao usuário, com melhorias dos call centers, parâmetros de rede para diminuir a queda nas chamadas e conexões, serviço celular para garantir qualidade e duração de chamadas, e para promover esse pacote de ajustes, as empresas se comprometeram a investir 20 bilhões de reais até 2014. A Anatel afirma que vai avaliar a aplicação dos planos a cada 3 meses. Vamos fazer uma avaliação desses compromissos, que foram compromissos feitos pelas empresas de melhoria na qualidade. Esperamos que os call centers já tenham uma melhoria no curto prazo e nós acreditamos que as empresas que comprometeram com esse plano farão os compromissos corretos no sentido de melhorar a qualidade de atendimento e principalmente entregar um serviço de qualidade para o usuário. Para o presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, a Anatel demorou a punir as empresas de telefonia, que são campeãs em número de reclamações junto ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ele alega que é dever da Agência Nacional de Telecomunicações proteger os direitos do consumidor. O governo tem que repensar essa situação, principalmente quando vencer as concessões dessas empresas de exploração, para criar um critério técnico de contratação e não um critério somente através do leilão, quem paga mais leva. Não, tem capacidade de atender, tem plano para atender, como é que vai ser, e pelo critério técnico. O nosso trabalho é acompanhar a atuação da autoridade reguladora, né, mediante um conjunto de ações de AIM, acompanhamento e monitoramento. E a partir dessa atuação preventiva, o Ministério Público tem conseguido bons resultados. A gente acha que esse é o caminho certo para se contribuir para as boas práticas regulatórias. No próximo bloco, em São Paulo, a ação do MPF melhora atendimento em posto do INSS de São Bernardo do Campo. Daqui a pouco.